Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O setor produtivo reclama o seguinte: tem muito emprego para pouca gente querendo trabalhar e gente qualificada. O apagão na mão de obra é o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós temos aqui a manifestação, a opinião do Felipe no Cobrasol. Minha namorada foi fazer uma entrevista e não contrataram ela porque ela tinha pós-graduação e era muito qualificada. Pode isso? Pode. Pode sim. O que acontece na visão do consultor ou do recrutador ou do selecionador? Aquela pessoa, ela pode entrar dentro da organização, é feito todo um trabalho de treinamento, investimento, né, em cima daquele profissional. À medida, ao passo que ele consegue uma outra colocação, às vezes com valor de 100, 200 reais, ele não está preocupado com a carreira, ele pode estar preocupado com a questão financeira. Então, isso são fatores que são avaliados no momento do recrutamento. Quer dizer, quando tu faz um processo de seleção por competência, que tu avalia todo o passado profissional, que tu avalia as metas, os objetivos, aonde aquela pessoa quer chegar, e se a empresa que tu está selecionando não vai dar essa condição, por que tu vai colocar ali? Né? Não vale a pena. Acho que tem a pessoa certa para o lugar certo. Então acontece isso e não é pouco. Olha aqui. Mas esse exemplo aí demonstra claramente, desse telespectador, demonstra claramente que existe gente super qualificada, com pós-graduação, e se do ponto de vista do consultor, o que a Carmen disse tem validade, do ponto de vista global, mostra que a tese do apagão é falsa. Em que sentido? Tem gente ultra qualificada, com pós-graduação, e não é só um exemplo, não, isso é recorrente. Na universidade a gente observa muito claramente isso. E que os que selecionam dizem muito claramente de cara, você está descartado porque tu tem uma qualificação acima do que queremos. E precisamos de alguém com um nível um pouquinho mais baixo. Isso prova que existe, temos que ter muito cuidado com a tese do apagão. Eu acho que é uma mistificação a tese do apagão. Segundo, se nós seguirmos o raciocínio do Tito, nós vamos chegar à conclusão que o povo brasileiro é preguiçoso. Sua tese é que o povo brasileiro é preguiçoso. Em que sentido? No sentido que o pessoal tem que se motivar a trabalhar, etc. Ninguém, todo mundo vai fazer um cálculo hoje. O cálculo é o seguinte: o que determina a contratação é o salário. Os salários no Brasil são incrivelmente altos. O André colocou algo importante. Baixo, desculpe. O André colocou algo importante. Explodiu a construção civil. Lucros exorbitantes. O preço da terra subiu no Brasil inteiro, não é só aqui. Subiu no Brasil inteiro em função da exportação de soja. Que tem metro quadrado mais caro do que nisso e é a Quinta Avenida em Exatamente. Nova York. O que significa, André, você estará de acordo comigo, que os lucros da construção civil são extraordinariamente altos. Não é só está de acordo com o senhor, não. Não, tá bom, Tito. Eu também aceito o acordo. Eu quero dizer, os lucros são extremamente elevados na construção civil, em particular em Florianópolis. E os salários continuam com uma resistência à baixa extraordinária. Mas como é que se muda o salário? Como é que se provoca uma mudança de salário? Aí que precisam... primeiro, a determinação do salário precisaria de várias coisas. Primeiro, teria que ter um sindicalismo ativo, forte, etc., que não existe. Primeira questão. Segundo, eu quero insistir para o fato do seguinte: nós estamos vivendo um período no Brasil que, mais do que uma estrutura, algo permanente no país, é um período absolutamente excepcional. Foram os últimos, com mais precisão, os últimos 3 anos, não mais do que isso, e esse período de chamada bonança, entre aspas, está seriamente ameaçado a partir de agora. Então, quero dizer o seguinte, nós temos que ter muito cuidado com isso. Terceira questão, não obstante essa ideia de que está faltando força de trabalho, as empresas continuam, na grande maioria delas, trabalhando com capacidade ociosa. Há que incluir um outro aspecto aí fundamental, e dependendo do setor, o câmbio favoreceu a compra de equipamentos lá fora. O real tem um poder de compra extraordinário, os empresários estão substituindo violentamente equipamentos, basta ver os dados do balanço de pagamentos. O que o Brasil compra, no geral, de equipamentos lá fora é extraordinário. Isso é um risco para a desindustrialização? Não diria que é um risco para a desindustrialização. Eu queria dizer o seguinte, é que há uma substituição violenta de força de trabalho por equipamentos. Professor, eu gostaria de ser um pouco mais justo nessas colocações. Olha,
observamos bem. É verdade, sim, que o empresário da construção civil está ganhando muito dinheiro. Como nunca O antes. mercado é comprador e isso acontece exatamente em função disso. Agora, também é verdade que os salários aumentaram de uma forma muito representativa para o pessoal da construção civil. Pela escassez da mão de obra, né? Você estará de acordo comigo, Tito, que eram incrivelmente baixos. Não, ok, mas hoje... Que a precarização era extraordinariamente alta. Tudo bem, ele realmente era baixo, mas ele hoje está acima daquilo que nós imaginávamos que pudesse estar. O próprio governo reconhece isso. O próprio governo, quer dizer, o governo não diz isso abertamente, mas a gente verifica pelas estatísticas, pelos números que temos aí, que um pedreiro hoje aqui na nossa região, um pedreiro da construção civil, tem pedreiro ganhando de 4 a 8 mil reais por mês. Isso é muito dinheiro, é muito mais dinheiro do que aquela pessoa que o senhor comentou há pouco, com toda a capacitação dela, com cursos de especialização, doutorado e não sei mais o que busca um emprego, mas que até então talvez nunca tenha trabalhado, nunca tenha estado numa empresa e não tem vivência. Falta para ela maturidade, conhecimento e vivência, né? E o pessoal de nível superior da área de engenharia, da área de administração de empresa e economia, que também não tenha passado por uma empresa durante o período de faculdade dele, ele também sai perdendo. O ideal é que ele pudesse trabalhar e estudar, porque esse está empregado mesmo, esse não tenho nenhuma dúvida, está ganhando muito dinheiro, né? Agora, aquele que só fez um curso e esperou para que as coisas acontecessem, quando ele terminasse o curso dele, ele vai ficar atrasado. Por melhor que tenha sido o curso dele na área teórica e tal, por melhor que seja o conhecimento dele, mas ele começa a ter dificuldade no mercado nesse momento, que vai se buscar aqueles que realmente estão melhor preparados, com experiências e vivências já nesses setores. Tem um ponto também interessante que é pouco divulgado, inclusive, normalmente quem tem isso é bem low profile, que é as empresas que desenvolveram fundações, institutos, colégios, que são empresas hoje que no mínimo têm 50 anos ou mais. E formam sua própria força de trabalho. E formam sua própria força de trabalho, que inclusive concorrem com cursinhos e têm níveis de aprovação mais altos que os cursinhos, né? E também acabam tendo depois uma quarta série, depois do terceiro científico. Essas empresas, elas sofrem menos. Tá? Mas isso é uma coisa que ela investiu na própria força de trabalho dela, uma coisa que realmente fez já vem investindo em responsabilidade social antes dessa história se falar, né? Antes de ter o nome responsabilidade social. Isso aí já vem desde os anos 70 e olhe lá. Então, aí nesse ponto... Isso é uma exceção, né, André? Gostaria de... mas até no Estado tem bastante. Se for ver... Do conjunto da força de trabalho, isso representaria o quê? Uma parte minúscula. Não sei, o setor cerâmico tem isso, por exemplo. Tá? São em torno de 11 mil funcionários no Estado inteiro. O setor metalúrgico também tem isso aí. Você está falando de Criciúma, está falando de Joinville? E setor metalúrgico também, aí eu falo de Joinville também, mas falo também do Alto Vale do Itajaí, então realmente aí ele na verdade vai qualificar, ele vai na verdade capacitar o seu próprio funcionário e ele acaba até também, aí ele acaba até formando, né, pessoas para os concorrentes, também isso acaba acontecendo. Né? Gostaria de fazer um comentário a respeito desse assunto, que é a importância da área de gestão de pessoas. Eu comentei isso bastante com você, né? Sim. Hoje a gente vê dentro das empresas, eu também atuo na região de São José, que os profissionais da área de recursos humanos, na sua maioria, são recém-formados. E o que acontece? A vivência, a experiência e o conhecimento para estruturar um modelo de retenção vem com o tempo, vem com o estudo. Vai demorar a preparar esse profissional. Demora a preparar. E esse profissional precisa estar preparado, porque não adianta ir buscar mão de obra, fazer todo um processo de recrutamento, de análise, de tomada de informação e não segurar aquela pessoa. Aquela pessoa precisa se sentir motivada tendo uma boa avaliação de desempenho. Aquela pessoa precisa ser motivada tendo um plano de carreira. Então, essas ações de gestão de pessoas é que os empresários têm... Vamos acordar. Chegou o momento de desenvolver a área de recursos humanos. Nós existimos desde a década de 80.
né, os profissionais de RH. Eu pertenci durante 6 anos à Associação Brasileira de Recursos Humanos. E eu me lembro, há 15 anos atrás, quando nós íamos visitar os empresários, e eu não falo empresas grandes, porque as grandes já tinham projetos de educação corporativa, mas quando nós falávamos em treinamento, não, isso é custo, isso é custo, isso é custo. O resultado está aí. Bom, eu tenho aqui, daqui a pouco eu quero falar sobre o seguro-desemprego, tá? O seguinte, o Fernando em Blumenau, presidente da FACISC, vice-presidente da FACISC, aqui o Fernando em Blumenau, ele pergunta o seguinte: André, para atender a demanda de empregos, não é a hora do Brasil abrir espaço para profissionais estrangeiros e tornar o mercado mais competitivo? Eu estou me lembrando aqui, quando veio há um tempo atrás... Não, o presidente da Fiesc, quando esteve aqui, Alcântara Correia, ele esteve aqui no Conversas Cruzadas e disse o seguinte: olha, nós já precisamos importar chineses. Foi o que disse o presidente da Fiesc. Eu estava junto. E aí? Eu fiquei sabendo que em Minas Gerais, Patos de Minas, lá tem, inclusive tem mão de obra estrangeira que não é pouco. Né? De onde? Que veio, se eu não me engano, é da África. E de Angola, é da África. E o que acontece? É óbvio que se tá faltando naquele determinado setor e as pessoas não estão trabalhando, vai se buscar fora, né? E depois se começa a se fazer comparações do que era, inclusive, Santa Catarina e próprio Minas Gerais, a 1999, que chegou até a sair na Veja, que nós estávamos exportando, né, mão de obra, e agora com o real valendo o que vale, né, em relação às outras moedas. Eu tive há pouco tempo em Londres, eu vi num bureau de change trocar real por pounds, eu fiquei impressionado, nunca vi isso na minha vida. E realmente a nossa moeda está tendo direto, né? E a nossa moeda está tendo mais valor e é óbvio que também estrangeiros se interessem e também os empresários que não têm mão de obra naquela determinada cidade, que às vezes é um lugar pequeno, vai buscar em outros lugares. Mas André, o fluxo migratório parou. Foi muito claro, as estatísticas mostram claramente e se monitora isso através das remessas. As remessas dos imigrantes lá, mandando para cá, era altíssima. No Brasil chegaram a 13, câmbio, 14 bilhões. Não só o câmbio, foi o desastre nos Estados Unidos. Claro. O desastre nos Estados Unidos, na Europa, inibiu. Por outro lado, o câmbio inibiu mais ainda. Sim. E, portanto, o pessoal de Minas e de Criciúma, que eram dois... Está voltando. Voltou rapidamente e ficou aqui. A outra coisa é o seguinte: quando o Alcântara Correia fala em buscar chineses, o que ele está querendo dizer claramente, o seu Alcântara Correia, é buscar força de trabalho muito barata, quase escrava. É isso que se trata, não é de outra coisa. Porque chineses e africanos, no mundo como está, na economia africana como está, e a situação da economia chinesa significa salário muito baixo. Por último, queria mencionar algo do Tito aqui, ele vai pensar que eu estou implicando com ele, mas não é. É o seguinte: pedreiro de 4 a 8 mil salários, eu vou 4 a 8 mil reais. 4 a 8 mil reais, eu vou começar a pensar com carinho nessa profissão. Largar a faculdade. Porque veja o seguinte: você pode começar a pensar, viu? Tito, largar a faculdade. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu sou da área, eu sou do seu. Veja, eu não estou no outro planeta. Você é da área, eu não estou no outro planeta. De 4 a 8 mil, o salário de pedreiro, eu queria dizer o seguinte: na construção, o de engenheiro devia estar entre 8 e 12 mil reais. Pode existir um ou outro de profissionais consolidados, de empresas consolidadas, que socorram. Agora, por favor, então eu tenho que lhe dizer, eu tenho que lhe contar um fato pedreiro aqui. A 8 mil reais. Eu preciso lhe contar um fato aqui que eu vou largar ele. Eu estava numa obra na semana passada e falando exatamente com o engenheiro responsável pela obra. E ele me dizia o seguinte: Tito, você não imagina a dificuldade que eu tenho para administrar o meu pessoal, porque os pedreiros, todos eles ganham mais do que eu. Qual era a construtora? Eu não vou citar nome. Escuta, eu posso citar um exemplo até citar o nome. Um engenheiro que chorou em função dos salários baixos. Eu lhe cito depois da saída, eu lhe cito o nome da empresa. Citar aquele que chorou daí, Tito. Porque, mas é o olha, nosso telespectador. É assim que acontece isso, e isso, na verdade, confirma toda aquela conversa que nós tivemos no início, dizendo de que o que nós precisamos são profissionais técnicos
com especializações. As pessoas que não estudaram pouco, que fizeram o instalador, é o eletricista, o azulejista. Esse povo aqui ganharam muito dinheiro nos Estados Unidos. Os nossos garotos foram daqui morar nos Estados Unidos para faturar lá, que não precisam mais ir para lá hoje. Eles começam a fazer isso aqui. Hoje quem vai ganhar muito dinheiro no Brasil são exatamente essas profissões. Posso dar um dado, Tito? Sim, técnicas, né? Técnicas e que prestam serviços a domicílio. Vou dar um dado aqui. Claro. No PNAD de 2009 em Santa Catarina. Em Santa Catarina existiam 280 mil pessoas com 11 ou mais anos de estudo em idade ativa para o trabalho que estavam desempregadas. Segundo a minha pesquisa, o total de desocupados no Estado, mais de 73 mil pessoas possuíam 11 anos ou mais de estudo. Esses dados é de quando, professor? Do PNAD de dezembro de 2009, faz um ano. Quer dizer o seguinte... Olha, mudou muito. Não, já de lá significativamente. Mudou significativamente. Duvido que um ano tenha se reduzido com isso. Quer dizer o seguinte, não é um dado qualquer. Nós já estávamos no período de bonança, dezembro de 2009, 280 mil pessoas desempregadas com 11 anos de estudo, não é qualquer coisa. Não é qualquer dado. Por isso que eu quero dizer o seguinte, nós podemos aceitar a hipótese de que uma empresa, um determinado setor, por algum tempo exista isso. Como estrutura do mercado de trabalho, a estrutura do mercado de trabalho no Brasil e Santa Catarina é um desastre. Força de trabalho barata, alta rotativa. Veja nos supermercados, veja o desastre, que vou dar um exemplo para vocês, que estão no mundo real, o professor que está lá no campus da Trindade, no outro planeta. É bem diferente. Eu quero dizer o seguinte, eu vou no supermercado, os professores visitam empresas, compram eletrodomésticos, andam por aí, e de vez em quando eles veem alguma coisa concreta. Eu vejo assim, o desastre do supermercado. Vou dar um exemplo muito concreto que o nosso telespectador vai ver. A absoluta alta rotatividade que existe ali é ruim, incompetência, etc. Por que o proprietário não mantém essa força de trabalho que ele próprio qualificou? O sujeito ficou 2 anos ali. Por que ele não mantém? Sabe por quê? Porque ele pode colocar alguém na fila muito mais barato e passa prejuízo para nós. Hoje não é assim. Isso escuta, não é essa, mas nos supermercados que eu vejo, e vou dar o nome aqui. Acho que não está aqui para se defender, né, Nildo? Tá, se tivesse aqui para se defender... Os trabalhadores não estão aqui também para se defender. Não, o senhor está representando os trabalhadores aqui. Não, ninguém está fazendo isso aqui. Não, deixa eu fazer. Eu não faria isso jamais. O que eu acho é que as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que não puderam a oportunidade de se desenvolver, o governo teria que se preocupar mais com eles. E essas pessoas precisam ser motivadas, sim. Pois é. É isso que eu disse. Tá, então vamos fazer o seguinte. Precisam ser motivadas. É muito diferente de dizer que elas são preguiçosas. Tá, então essa motivação... O salário não motiva? Pois é, salário então... motiva. No E sabe mundo como é que as salário empresas pagam os salários hoje? Esses salários altos que eu falei para o senhor, os salários altos são pagos através de produção. Tem um negócio para falar disso aí prêmios de produção. Tá, então, um salário normal não atinge aliás, esses isso deveria números que eu acontecer disse. no Mas setor se ele público, for no um juiz bom também, profissional, ele trabalha por produção e ele atinge esses números. Bom, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Sobre motivação, pessoal, preciso chamar um intervalo. E para daqui a pouco eu gostaria de discutir com vocês também o seguinte. Bom, o seguro-desemprego, aquele que está recebendo seguro-desemprego, ele não deveria receber uma obrigatoriedade, não deveria ter a obrigatoriedade de se capacitar nesse período, enfim e tal. Daqui a pouco a gente volta também para responder a pergunta do João Carlos aqui na Praia dos Ingleses. Até já.